tire os sapatos ao voltar do cemitério. Minha mãe sempre gritava comigo toda vez que retornávamos de um enterro. Crendice de pessoas velhas, algo que sempre odiei. Minha mãe, criada na roça e de costumes antigos, sempre acreditou que toda vez que se ia a um enterro, não podíamos entrar com os calçados dentro de casa. Tínhamos que deixá-los na porta e entrar descalços. Só poderíamos colocá-los para dentro depois de lavados. O motivo, segundo ela, é que a terra do cemitério, que porventura acabava presa na sola, era a terra mais agourenta e azarada que existia. Em hipótese alguma, podíamos deixar aquilo entrar dentro da nossa casa. Bom, nós morávamos sozinhos e naquela tarde de sábado recebemos uma notícia terrível. Meu tio Zéfiro, irmão da minha mãe, o qual gostávamos muito, havia falecido. Ele já sofria há algum tempo com problemas do coração, mas sem dúvida a notícia acabou nos pegando de surpresa. Minha mãe ficou arrasada. Velaríamos o corpo naquela mesma noite e o enterro seria pela manhã. Vocês sabem como são os velórios. É difícil se manter acordado por tanto tempo. Tentei permanecer firme ao lado da minha mãe a maior parte do tempo possível, mas quase ao amanhecer acabei adormecendo. Acordei meio assustado. Havia uma movimentação estranha do lado de fora. Parecia uma sirene de ambulância ou algo assim. Olhei no relógio. 9 horas. Droga. Eu havia perdido o enterro. Coitada da minha mãe. Eu dei uma rápida olhada no saguão onde o corpo estava sendo velado. Obviamente, ele não estava mais lá. Os nossos parentes e amigos também já haviam ido embora. Cabisbaixo, eu dei uma volta no cemitério, caminhei bastante até encontrar a lápide do meu tio. Havia uma coroa de flores e diversas outras colocadas ao redor do túmulo recém-fechado. Ele com certeza foi uma pessoa muito querida. Eu fiz um sinal da cruz e, em uma última despedida, pedi desculpas pelo atraso. Peguei o ônibus e voltei para casa. Me sentei na cama do meu quarto quando ouvi da cozinha minha mãe vindo em minha direção. Oh, droga! Eu havia me esquecido dos sapatos. Eu tirei rapidamente e os empurrei para debaixo da cama com os meus pés. Essa não era uma boa hora para chatear ainda mais a minha mãe. Ela abriu a porta do meu quarto. Tá tudo bem, filho? Eu não te vi na hora do enterro. A expressão dela era de profunda tristeza. Eu nunca havia visto daquele jeito. Tá tudo bem sim, mãe. Eu acabei dormindo um pouco, mas consegui chegar a tempo. Ela deu um meio sorriso e se virou para sair. Antes de chegar na porta, se virou de volta para mim. Você tirou os sapatos, né? Ah, sim, mãe. Eu deixei lá fora e já eu vou lá lavar. Mais uma vez, ela sorriu. Eu vou deitar um pouco. Tudo isso tem sido demais para mim. Eu a acompanhei até o quarto e a deitei na cama. A cobri com um cobertor verde que ela havia ganho do meu tio. Ela adormeceu. Minha barriga roncou. Bom, fazia mais de 12 horas desde minha última refeição. Então eu fui até a cozinha e cortei um pão. Preparei um café e, quando me preparava para uma mordida, eu
ouvi o som da TV que vinha da sala. Estranho. Será que minha mãe já havia levantado? Eu pensei comigo. Coloquei o pão em um prato e caminhei com meu café até a sala. E, no momento em que cheguei até lá, os deixei cair no chão. Tamanho foi o meu assombro. Havia um velho sentado no sofá, cabelos brancos, terno azul com uma rosa em seu bolso. Quem é você? Quem te deixou entrar? O velho sorriu. Você me deixou entrar e eu gosto de ver TV. Eu me inclinei sobre ele, já disposto a colocá-lo para fora a pontapés se fosse preciso. Mas parei diante dele. Eu me lembrava daquele rosto. O meu espanto foi maior quando olhei sobre o chão que ele pisava. 2 algodões caído ao lado dos seus pés. Aquele homem estava sendo velado junto com o meu tio. Voltei os olhos novamente para o sofá, mas estava vazio. Mas que inferno era aquilo? Eu estava ficando louco? Eu me lembrei sobre a história do sapato, mas aquilo não podia ser verdade. Receoso, eu comecei a caminhar lentamente em direção ao meu quarto, olhando todos os detalhes à minha volta. Afinal, eu não sabia se estava delirando ou se de fato aquele homem estava escondido por ali. Eu abri a porta e me agachei sobre a cama, mas os meus sapatos não estavam ali. Haviam sumido. No canto do quarto, eu comecei a ouvir risadas de crianças, como se elas estivessem aprontando alguma travessura. Tem alguém aí? Eu perguntei de forma medrosa. Eu já não sabia mais o que era real. Faz silêncio, ele tá vindo. Uma voz infantil cochichou lá de dentro. Eu caminhei a passos ainda mais lentos. Coloquei a mão sobre a maçaneta e girei. Não havia ninguém. Somente os meus sapatos. Por Deus, eu tô ficando louco, pensei comigo mais uma vez. Me virei de volta e na porta do meu quarto vi 2 meninas me observando. Os seus pescoços tinham marcas de estrangulamento. Suas peles eram pálidas, mas elas estavam sorrindo, como se estivessem se divertindo com a brincadeira de esconder. Se esconde que ele tá vindo, disse uma delas, e as 2 correram para a sala. Meus pelos se arrepiaram. Eram as gêmeas Oliveira. Há 2 anos, os seus corpos haviam sido encontrados no meio de um matagal próximo da nossa casa, estranguladas e com marcas de violência. Eram nossas vizinhas. Eu corri para o lado de fora e coloquei os sapatos no tanque. Então, entrei em casa novamente. Mas, dessa vez, tudo parecia normal. Me sentei no sofá tentando assimilar o que havia acontecido. Porém, o telefone tocou. Eu não queria atender. Não estava com cabeça. Mas a pessoa, estranhamente, insistiu. Tanto que eu acabei atendendo. Alô? Alô, Fred? Sou eu, a tia Lúcia. Era a minha tia.
Ela chorava sem parar. Coitada, devia estar sofrendo muito pela perda do marido. Oi, tia, desculpe. Hoje foi um dia terrível. Eu sei como é, meu filho. Não tá sendo fácil, sobretudo pra você. Eu franzi a testa, mas concordei. Pois é. Então, meu filho, o velório vai ser hoje às 6 horas. Velório? Mas velório de quem? Minha tia fez um breve silêncio antes de continuar. Meu filho, o velório da sua mãe. Você não se lembra? Hoje de manhã ela não aguentou ver o seu tio sendo velado e acabou tendo um infarto. Disseram que quando a ambulância a levou, ela já estava morta. Eu larguei o telefone no mesmo instante. Por alguns segundos, me desconectei da realidade. Quando voltei a mim, corri até o quarto da minha mãe. Mas não havia ninguém na cama. Somente o cobertor esticado, como se eu o tivesse colocado sobre nada. Anos depois, eu me pergunto sobre o que se passou naquele dia. Se foi um delírio, uma alucinação, ou se de fato existe algo de real sobre essa crença dos mais velhos. Mas entrar em um cemitério novamente, somente no dia do meu enterro,